Continuando a nossa aula, então agora nós vamos resolver juntos a planilha funções uso. Eu peço para vocês uma atenção toda especial, porque aqui eu vou tentar apresentar algumas técnicas para tornar a resolução dessa planilha um pouquinho mais automática. Então vamos lá. Nesta aula eu tenho aqui acompanhamento de venda de lotes, onde na coluna A eu tenho os lotes, na coluna B eu tenho o produto que está sendo comercializado. Notem que como código de produto eu estou utilizando códigos que também me remetem a células. Isso aqui é uma coisa proposital para apresentar uma técnica, uma dificuldade interessante aqui para nós. Já já a gente vai ver. Na coluna C eu tenho as quantidades vendidas e na coluna D eu tenho o preço unitário. Pois bem, na coluna E eu peço para calcular o valor da venda. E o valor da venda é algo muito simples. Eu tenho ali a quantidade vendida e o preço unitário, então a venda vai ser a quantidade vezes preço. Então, por exemplo, fui à feira, comprei 120 bananas ao preço de R$10. Nossa, 120 bananas, pelo amor de Deus. Mas 120 bananas ao preço de R$10. Quanto gastei? Então seria simplesmente a multiplicação das duas. C3 multiplicado por... multiplicado por D3. Aqui eu não vou precisar utilizar o cifrão, porque vai variar, eu vou copiar dentro da mesma coluna, então vai ser sempre coluna C vezes a coluna D, e neste caso ele vai mudar para C4, D4, C5, D5, então não preciso usar o cifrão. Posso simplesmente clicar aqui, finalizar a entrada de dados, com Ctrl Enter, olha lá, 1200, 10 vezes 120 costuma dar 1200, e à medida que eu dou duplo clique na alça de preenchimento, já tenho todos os valores. Tá? Pois bem, mesmo essa coisa assim simples, que é a multiplicação de duas células, eu posso resolver utilizando uma função pouco utilizada, mas existe uma função que eu propositadamente não apresentei, que é a função multi. Olha só, se eu vou utilizar aqui a coluna F, olha lá. Então, quando eu digito igual e começo a digitar o nome dela, ele já até me apresenta ali, multi. Aqui nesse primeiro exemplo eu vou digitar manualmente no teclado. Olha, a função multi, ela funciona assim como a função soma. Ela vai, se a função soma o conteúdo de várias células, a função multi vai multiplicar o conteúdo de várias células. Então aqui eu vou multiplicar quem? Vou multiplicar a célula C3, clico em C3, não preciso digitar, e arrasto até D3. Multi de C3 e D3. Então o que acontece? Neste caso, a função multi ela iria multiplicar as duas, antes que alguém aí me pergunte, pô, mas isso aqui não é mais complicado do que simplesmente fazer C3 vezes D3? Sim, concordo, mas é mais complicado. Mas apenas para apresentar uma outra função que poderia ser utilizada caso você multiplicasse 10 células. Uma vez eu calculava vários índices, e eu tinha que o índice final era a multiplicação daqueles 10 índices, E ao invés de ficar fazendo C3 vezes D3 vezes E3 vezes F3 vezes G3, função multi vai resolver de uma maneira muito mais bonita, muito mais clara, muito mais profissional. Olha lá, encerrando ela aqui com fecha parênteses, eu vou obter o mesmo resultado. Então aqui apenas um plus aqui para a aula, para mostrar para vocês que o Excel então ele vai ter funções para tudo, até para as coisas mais básicas, como somatória de células e multiplicação de células. Tudo bem? Só um plus aqui, só um comentário extra aqui da aula. Então vamos lá, até rapidamente. Então aqui eu quero saber a venda máxima. Na célula H3, eu quero saber qual foi o valor da venda máxima. Lógico, uma sequência aqui de apenas 8 lotes, de apenas 8 vendas, eu bato o olho aqui e já vejo que a venda máxima é 1.470. Mas essa daqui, meus queridos, minhas queridas, é uma planilha de aula, só para a gente exercitar, para a gente aprender. Na vida prática, na vida cotidiana dentro das organizações, você podia ter uma relação de 80, 800, 8.000 lotes, E aí ia ficar quase que impossível você, no olho, perceber qual era o lote de maior valor, qual é o maior valor de lote. Então, é para isso que existe a função máxima. Aqui, ao invés de
digitar no teclado, como acabei de usar aqui na função multi, olha só, eu vou utilizar uma maneira mais prática, que eu até apresentei inicialmente para vocês. Eu coloco o cursor nessa célula, a H3, venho aqui na setinha, do lado aqui do botãozinho somatório, clico e venho na função max. Aqui aparece max porque é um erro de tradução, tá, pessoal? A gente compra, paga caro por esse software e ainda vem erro de tradução, porque lá no Excel, em inglês, é max e não máximo, tudo bem? Mas aqui quando você utiliza max, ele já vai reproduzir a função máximo e ele tenta detectar uma sequência de valores. Propositadamente, nesse exercício, eu fiz essa análise aqui do lado direito para que em nenhuma ocasião ele detecte a sequência correta. Ele tenta aqui máximo de C3 até G3. Não, não é isso. É máximo de E3 até, né, E10. Então eu posso clicar em E3 e arrastar até E10. De uma maneira bem simples, bem fácil, né? Eu fiz aqui, se eu apertar Enter, eu já vou obter ali 1470. Detalhe, como eu havia comentado anteriormente, se mudar alguma coisa, por exemplo, se o A1 não for 10 o preço unitário, se for 100, já vai, opa, deixa eu aumentar aqui a largura, olha lá, vai dar 12 mil e ele já vai alterar automaticamente para 12 mil, tá? Então deixa eu voltar aqui só para não atrapalhar ninguém. Então vamos lá, no mínimo, se para achar a venda máxima foi a função máximo, para achar o preço mínimo vai ser a função mínimo. Detalhe é o seguinte, preço mínimo vai estar na coluna D e não coluna E. Então, novamente, eu venho aqui no botãozinho somatório, venho na função min, né? Ele vai tentar detectar só H3, está errado, seria então de D3 até D10. E aí vem o seguinte, né? Eu acabei de dizer que você pode trabalhar com uma série de, sei lá, 1000 células, 8.000 células, 80.000 células. Como que você ia ter que ficar toda hora arrastando? Não. Tem formas automáticas? Sim. Se eu tenho uma sequência aqui completinha de valores, como é que eu faço? Eu clico na primeira, aperto Shift e setinha para baixo. Opa, Ctrl Shift e a setinha para baixo. Com Ctrl do lado esquerdo, a Shift que está logo acima dele e a seta para baixo, o botãozinho da seta para baixo, automaticamente eu seleciono todas as células. Vou fazer de novo. Ó. Cliquei na primeira, Ctrl Shift, seta para baixo, ele já vai até a célula D10. Que beleza, que beleza. Já mostro outra forma, tá? Então aqui, mínimo de D3 até D10, vai dar 8, que vocês estão vendo aqui visualmente que é 8. Tudo bem? Venda média. Então, venda média seria a média dos valores vendidos. Ou seja, você somar tudo isso aqui e dividir por 8. Né? Por esse motivo mesmo que eu coloquei o lote para a gente saber quantos lotes são. Então, se eu vier aqui em venda média na célula H5, basta clicar aqui na setinha para baixo. Eu também vou ter a função média, média aritmética. Quando eu clico ali, ele tenta calcular a média entre H3 e H4. Não é. Olha lá, então, da mesma forma do máximo, é média de E3 até E10. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer manualmente. Clico em E3, digito os 2 pontos. Ó, no teclado, digitei 2 pontos, ele pegou E3 até E3. E o que eu faço? Eu clico aqui no E10. Então, ele também selecionou. Uma outra forma, se bem que desta forma, eu tenho que digitar manualmente os 2 pontos, ou seja, a indicação E3 até E10. Quando eu dou o Enter aqui, olha lá. 810. Bateu aqui com valor. Que beleza, que beleza. Detalhe importante. Se eu pegar esse 140 aqui, por exemplo, tá? Vou digitar por cima e diminuir para 100, é óbvio que a média vai diminuir. Vai diminuir. Agora, se eu pegar aquele 140 e deletar, a média aumenta. Por que aqui aumenta? Ué, mas você deletou, não é a mesma coisa que zero? Não, não é a mesma coisa que zero. Porque aqui não existe. Nesse caso, ele vai somar os outros e vai dividir só por 7. Não vai dividir por essa célula, porque essa célula não tem valor. Tá? Por isso que ele aumentou e não diminuiu. Tá? É a diferença de você colocar, de você apagar ou você ter zero. Se eu tiver zero, diminui. Agora, se eu apago, ele aumenta, porque ele vai diminuir por menos valores. Tá? Ele vai dividir, desculpa, por menos valores. Então, vou voltar aqui no valor que eu tinha anteriormente. Tudo bem? Segunda maior venda. Então, aqui a função maior. Note que, neste caso,
eu não tenho a função maior aqui entre essas funções. Então, posso vir aqui em mais funções, ou posso, como havia indicado para vocês na primeira parte da aula, utilizar esse botãozinho aqui, esse botão aqui famoso, útil, muito utilizado a partir de agora, que a função é o botão inserir função, FX. Olha lá. Quando eu venho no botão inserir função, ele vai me apresentar como se fosse aqui o Google do Excel. Olha lá, procure por uma função. Né? Procure por uma função. Então eu sei que é a função maior, eu posso digitar aqui maior, né? E aperto em ir. Olha lá, automaticamente ele acha funções recomendadas, e entre elas a primeira que ele vai colocar é a maior, que é exatamente aquela função que você estava pesquisando. Já já eu mostro outras formas de você utilizar esse botão aqui poderoso, que é o botão inserir função. Mas olha lá, acompanhe comigo. Função maior, ele explica, ó, retorna o maior valor késimo, aqui no Brasil a gente usa nésimo, de um conjunto de dados, né, de um conjunto de células que tem valores. Por exemplo, o quinto maior número. Nesse caso, eu quero saber o segundo maior número. Então, ó, maior, ok. E na segunda tela, ele vai pedir para nós os argumentos da função. Lembra que eu falei no comecinho da aula? Os argumentos são aquelas informações que a gente passa para a função de forma que ela funcione corretamente. Note que aqui ele vai pedir dois argumentos. A matriz, que é uma série de células com valores, que é onde a gente vai querer encontrar o segundo maior valor aqui no caso, e o K, que é a posição desejada. Mas vamos por partes. Matriz. Então, matriz é... Então, se eu quero a segunda maior venda, de E3 até E10. Tudo bem? E o K? Olha lá. O K, ó, ele já está montando aqui na barra de fórmulas, tá vendo? Ó, igual ao maior E3, 2 pontos E10. O K, então, como eu quero a segunda maior venda, vai ser 2. Então, ele já colocou para nós automaticamente, sem eu precisar tocar no teclado. Olha lá, ele já montou a função. Vocês conseguem perceber a facilidade, né, a vantagem de utilizar o botão FX? Ele já coloca o sinal de igual, ele já coloca o nome da função, o abre e fecha parênteses, o ponto e vírgula para separar os argumentos, tá? E ele também vai colocar para nós, né, vai dar todas essas explicações de uma maneira bem assim amigável, tá? Antes de eu apertar OK e finalizar, se ao invés de 2 eu tivesse colocado 3, ó, apareceria 960, porque é o terceiro maior. 4, apareceria 840, porque é o quarto maior. Se eu tivesse colocado 1, ia aparecer o próprio 1470, lembra? Nesse caso ela vai funcionar igual à função máxima, né? Que seria o maior valor. Tá? Note o seguinte, deixa eu voltar aqui. Se eu, por exemplo, colocasse 10, não existem 10 valores, eu só tenho 8. Então o resultado da fórmula, ó, ele iria copiar a fórmula e não iria dar resultado algum. Tá? Então eu só posso colocar até 8. Até 8, opa, desculpa, até 8. Só posso colocar até 8, neste caso, que daria 140. Se eu colocar 9, já dá erro. Tá? Então aqui eu vou voltar a 2. Por fim, antes de apertar OK, um detalhe importante. Notem que aqui, os dois argumentos solicitados, eles estão em negrito. Isto indica que são dois argumentos obrigatórios. Se eu deixar em branco um dos dois, a função não vai funcionar. Tá? Ela não vai funcionar. Algumas funções, a gente já vai ver, tem argumentos opcionais. Nesse caso, eles não estão em negrito. Tudo bem? Então, vou lá. OK. Apareceu aqui 1200. Tá? Vou voltar aqui no FX. Ó, quando eu volto no FX, ele volta com a função preenchida. Aqui no valor do K, eu poderia até ter colocado alguma célula. Por exemplo, poderia ter clicado aqui em A4, porque a célula A4 tem o número 2. Tá? Também funcionaria do mesmo jeito. Ou seja, eu posso usar um K variável e à medida que eu altere o valor da célula, ele também iria alterar o resultado automaticamente. Tá? Existe essa possibilidade. Aqui só para demonstrar para vocês que os argumentos podem ser endereços de células, intervalos de células e também podem ser valores fixos, né? Como eu falei no iniciozinho da aula. OK. Então, segunda maior venda, função maior. Segunda menor venda, segundo menor preço, desculpem, segundo menor preço, função menor. Então, de maneira análoga,
clico aqui no botãozinho FX, digite uma breve descrição, vou colocar aqui menor e vou clicar em ir. Ele já vai achar menor, vai achar outras funções podem funcionar de maneira parecida, mas não é o caso. Menor, clico aqui em OK e vai pedir a mesma coisa. Só que agora, como é o menor preço, é D3 até D10, tá? E como é o segundo, também 2. Note que neste caso, o resultado da fórmula vai dar 8. Pô, mas 8 não era o preço mínimo? Sim, o 8 é o preço mínimo. Mas aqui você vai ver que ele tem 2 vezes o número 8. Tá errado, Wagner? Não, não tá errado. Porque à medida que eu tenho 2 vezes o número 8, o segundo menor também é 8. Né? Se eu pegar aqui, por exemplo, uma relação de notas da classe, e de uma maneira otimista, né, gente? Eu quero saber o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior. Eu não tenho dúvidas que eu vou obter 3 números iguais a 10, porque as 3 maiores notas foram 10. 3 alunos tiraram 10. Então, isso aqui não é uma coisa errada. Aliás, eu até fiz propositadamente essa sequência de valores para você perceber que tanto a função maior como a função menor não pega valores distintos. Ou seja, se eu tiver valores repetidos e se esses valores forem ou maior ou menor, eles vão se repetir também nos resultados. Tá? Ok, então tá lá 8. Até aqui tudo bem? Certinho? Eu vou pular esses dois aqui que já eu falo. Vamos no mais fácil primeiramente. Total de vendas. Total de vendas seria simplesmente a soma das vendas, tá? A soma das vendas. Então é assim, para somar as vendas, a coisa mais fácil do mundo, já havia comentado, basta você clicar no botão somatório, ele vai tentar de uma maneira errada somar de H3 até H9, às vezes isso funciona, nesse caso não funcionou. Então o que eu faço? Já estão selecionados, é só clicar aqui no E3 e arrastar até o E9, o E10, desculpa, o E10, e ele vai somar. Tá? Neste caso, vejam só vocês, eu tinha aqui, né, no exemplo, tanto a coluna E como a coluna F, que foi uma coluna extra aqui que eu fiz a multiplicação, não utilizei ela para resolução aqui, eu tinha a multiplicação dessas duas. Mas e se eu não tivesse a coluna E e nem a coluna F? Né? Se de repente elas não existissem, olha só, eu vou aproveitar aqui a oportunidade de ensinar um negócio que eu não comentei na primeira aula. Eu posso selecionar uma coluna ou mais colunas e com o botão direito sobre qualquer uma delas, eu posso, ó, botão direito, ocultar, escondo a coluna. Então, olha lá, sumiu a coluna E e F. Né? Não tenho mais a coluna E e F. E agora? Como que eu faria para somar, fazer o total de vendas sem uma coluna que tivesse a multiplicação delas? Ah, vamos ver se alguém já sacou? Função somar produto. Então, olha só, plus da aula, minha gente. Vou colocar aqui total com somar produto. Tá? Então, quando eu venho para cá, total com somar produto. E aqui, deixa eu aumentar só um pouquinho aqui. Isso. Olha só. Então, eu vou somar produto. Então, eu venho aqui no FX. Então, somar produto, lembra? Vai multiplicar e somar, multiplicar e somar, multiplicar e somar, e evita o uso de uma coluna que tenha a multiplicação. Reduz o tamanho da planilha. Então, ó, procure por uma função. Aqui eu vou lá, somar. Se eu colocar só somar, ele vai aparecer soma C, soma C, somar produto. Tá vendo, gente? Eu não preciso colocar o nome inteiro da função. Tá? Por isso que esse aqui eu costumo dizer que é o Google do Excel. Eu só coloquei somar e ele trouxe todas as funções que de uma maneira ou de outra somam. Tá? Olha lá, a soma, que eu já comentei na aula de hoje, a soma C, que a gente já comentei também, a soma C, que é análoga, e tá aqui, ó, somar produto. E que beleza, ó. Retorna a soma dos produtos, ou seja, primeiro multiplica e depois soma. Do intervalo, ou matrizes, né? Matrizes seria um intervalo com células com números correspondentes. Vamos lá. Olha lá. Note que aqui a matriz 1 é a única que é obrigatória. As outras são opcionais, por isso que não estão em negrito. Nesse caso, tanto faz eu usar a coluna C ou coluna D como matriz 1. Por uma questão de ordem de apresentação, a matriz 1 eu vou usar C3 até C10. E a matriz 2 eu vou utilizar D3 até D10. Note que o resultado é o mesmo que dei em cima, com a vantagem que, vou dar um OK,
com a vantagem que eu não precisei usar aquelas colunas auxiliar com a multiplicação. Que maravilha, que maravilha. Só para ficar bonitinho aqui, ó, eu vou clicar nesta célula, vou utilizar a ferramenta pincel para copiar a formatação e vou clicar nessa outra aqui, ó, para ficar bonitinho. Tá? Entenderam? Bom, só para visualizar de novo, o que eu posso fazer? Posso selecionar essas duas aqui, botão direito, reexibir. E apareceu de novo, olha lá. Que beleza, que beleza. Então, tá aqui. Bom, terminando aqui a planilha. Primeiro aqui, ó, quantidade de vendas de A2. Né? Quantas vendas eu efetuei do A2? Se você for ver aqui, o resultado dá 2. Por que o resultado dá 2? Porque se você pegar aqui na sequência dos produtos vendidos, eu vou ter aqui duas ocorrências do produto A2. Aqui na célula B4, que é o lote 2, e aqui na célula B8, que é o lote 6. Então, para contar as ocorrências, as vendas do produto A2, olha lá, eu uso a função conte-se. Então, mais uma vez, eu vou exercitar aquele negócio lá que eu mostrei para vocês. Ó. Coloco o cursor aqui, venho no botão FX, eu não sei se é conte-se, eu não sei qual que é. Então, vou procurar, ó, coloco contar, eu quero contar quantas vendas eu fiz. Ó. Contar. Contar, clico em ir, eu aperto simplesmente a tecla Enter. Olha lá. Ele vai aparecer contar vazio, conta células que estão vazias, que não tem nada digitado. Continuo, conta células que contém números. Né? Quero saber quantos alunos fizeram a prova, então é só saber quantos alunos têm nota. Conte valores, conta células que não estão vazias, é o contrário da contar vazio. Se aqui conta células que estão em vazio, que não tem nada digitado, aqui conta células que têm valores. BD contar é uma função de banco de dados, né? Conta células não vazias, mas isso para banco de dados. Frequência, né? Vai calcular a frequência, uma função interessante que a gente utiliza bastante em estatística. E olha ela aqui, conte-se. Calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição. Qual é a condição? A2. Então vamos lá, conte-se. Então, intervalo. Se eu quero saber quantas vezes eu vendi o produto A2, olha lá, eu vou usar o intervalo de B3 até B10, que é exatamente o intervalo que me indica quais são os produtos vendidos. Note que ao contrário da função somar produto, aqui ele falou a palavra intervalo e não matriz. Qual a diferença de intervalo e não matriz? É que matriz só tem células com números. Intervalo pode ter letras e números, que é o nosso caso aqui. Critério, você quer saber quantos A2? Então você vai lá e coloca A2. Bom, epa, 0. Por que apareceu 0? Porque A2, ele achou que era a célula A2, que contém a palavra lote. Propositadamente, meus queridos, propositadamente, minhas queridas, eu usei como código de produtos nomes de células, para vocês perceberem que quando isto acontece, eu tenho que utilizar entre aspas. Tanto faz você usar letra maiúscula como você usar letra minúscula. Quer dizer, no mundo Windows, né? Se você tiver no iOS, se você tiver com Apple, aí tem que usar a caixa igual, né? Então teria que ser A maiúsculo. Mas aqui quando eu coloquei A2 entre aspas, para ele não se confundir com o endereço de uma célula, e aqui foi proposital, e não pensem vocês que isso não acontece, porque acontecem sim, por exemplo, placas de carro. Não a placa Mercosul, mas a placa antiga. Sempre que você usava uma placa de carro, ele podia se confundir com o endereço de célula, porque afinal de contas, nós temos células que têm 3 letras e 4 números. Né? Então, sempre que puder confundir com o endereço, tem que ser entre aspas. Né? Então aqui foi um exercício proposital. Então ele já pegou aqui A2, resultado da fórmula, 2. Ó. Entre as células B3 até B10, eu tenho duas ocorrências do conteúdo A2. Olha que bonitinho aqui. Ele já montou tudinho aqui na barra de fórmulas para vocês. E que beleza! Sensacional esse botãozinho FX, né? Tem gente que não gosta. Não consigo entender porque tem gente que não gosta, né? Bom, mas vamos lá. Bom, se tem gente que gosta do Bolsonaro, por que não vai ter gente que não gosta do FX, né? Não podia perder. Então vamos lá. Para terminar aqui a planilha. Total de vendas de A1. Eu quero saber qual foi o total de vendas
efetuado para o produto A1. Então aqui, no olhômetro, eu sei que eu tenho 1.200, mais 140, 1.340, com mais 350, 1.340 com mais 350 dá 1.690. 1.690, ufa, tô bom de cálculo, hein? Tô bom de cálculo. Mas você vai ficar fazendo uma mais a outra, mais a outra, mais a outra? Pelo amor de Deus, né, gente? Se vocês tivessem 8.000 lotes, e você ia terminar amanhã isso, né? Será que o Excel não tem uma forma automática? Sim, tem. Função soma C. Olha só, venho aqui no FX, mais uma vez, você não sabe qual é o nome da função, então você coloca soma. Somar, tanto faz. Olha lá, ele já achou para você, ó, soma C, soma C. Já já a gente usa um exemplo aqui de soma C, tá? Então, ó, soma C. Ok. Então, aqui, note como a aula está ficando difícil, hein? Você pode não estar percebendo, mas a aula está ficando difícil. Olha só, ele vai pedir para nós 3 argumentos, sendo que o terceiro aqui é opcional, mas no geral ele é sempre utilizado. Sempre utilizado. Só em alguns casos a gente não vai precisar dele, mas no geral ele é sempre utilizado. Então, intervalo. Intervalo vai ser o intervalo de células que eu vou utilizar para pesquisar se eu vou decidir se eu vou somar ou se eu não vou somar. Não é o intervalo de células a serem somadas. Cuidado, a maioria confunde, tá? Intervalo de soma com intervalo de comparação, intervalo de pesquisa, né? Então aqui no caso, o intervalo vai ser o mesmo intervalo que eu acabei de utilizar na função conte-C, ou seja, B3 até B10. Né? Os dois primeiros argumentos são iguais, né? Então, se lá na conte-C o intervalo eu usava B3, B10 e no critério eu colocava A2 entre aspas, aqui no critério eu vou usar A1 entre aspas. Aqui você já ficou inteligente, né? A1 entre aspas. Note que é aspas, mais uma vez, não é apóstrofe, tá, gente? Aspas. E qual o intervalo de células a serem somadas? Tá? Então, de E3 até E10. Cuidado, gente, não confundam. Muitas pessoas invertem esses argumentos, tá? Invertem esses argumentos. O Excel até fez a soma C, que já já eu mostro para vocês, que ela está até mais fácil nesse aspecto, está até mais didática. Mas aqui, se você quiser, você pode até começar de trás para frente, tá? Você pode até começar de trás para frente. Olha lá, 1610. Sensacional, pessoal, sensacional. Quando eu aperto aqui, aqui. Muito bem, muito bem. Olha lá, só para terminar essa planilha, eu gostaria de mostrar mais uma coisinha para vocês. Como que essa coisa aqui se ajeita automaticamente. Vamos supor que aqui nesta célula, a B3, tá? Depois a gente volta a isso. Tá? Que eu tenho 1.200 em venda, de A1, né? Opa, digitei errado. Não era A1, era A2. Opa, digitei errado aqui também. A2, ó, A2. Olha o que acontece na planilha quando eu finalizo a entrada de dados. A hora que eu dou Enter aqui, ele aumentou a quantidade de A2 de 2 para 3 e passou a não somar mais 1.200. Agora está dando 490. Por que 490? Ele só vai somar 140 com 350. Sensacional, né, gente? Ele muda automaticamente. Não sei se vocês conseguem perceber. Deixa eu voltar ao que estava antes. A utilidade disso, gente, a utilidade disso é sensacional. E para a gente não perder tempo, olha lá, eu vou apresentar a próxima planilha para vocês e vou até parar o vídeo para dar um tempo para vocês resolverem. A próxima planilha, funções com condições. Vejam só, eu tenho uma relação de funcionários, os seus salários e os departamentos que eles trabalham. Como um administrador, como uma administradora de sucesso, olha só, não te interessa decorar o salário e o departamento de cada um deles. Você quer totalizar, você quer dados sintéticos. Isso, gente, é importantíssimo. Isso nós vamos utilizar durante toda a nossa vida. Então, olha só, se você quer saber quantos funcionários estão lotados, quantos funcionários trabalham em cada um dos departamentos e qual é a soma dos salários deles, né? Aqui eu já tenho as respostas. Se você for contar aqui, eu tenho 4 na administração, 3 na contabilidade, 2 no RH, né? Aqui os salários totais, né? Os salários totais deles. E é o seguinte, eu quero calcular isso aqui de maneira automática. Eu quero fazer uma fórmula aqui, e esse que é o desafio, fazer uma fórmula aqui para saber a quantidade de funcionários,
Vou até dar dica. Conte C. E uma fórmula aqui para saber o total dos salários. Soma C. Mas eu quero fazer uma fórmula aqui, arrastar para baixo, e uma fórmula aqui e arrastar para baixo, para ele calcular a quantidade e os salários dos funcionários que estão aqui nesse departamento. Olha a dica. Então aqui em A15 eu tenho ADM, A16 contabilidade e A17 RH. Uma apenas. Eu não quero fazer 6 fórmulas. Eu tenho certeza que a maioria vai resolver esse exercício com 6 fórmulas. Tá? Eu não quero, eu só quero uma aqui e outra aqui. Porque pensa só, se ao invés de 3, se eu tivesse 30 departamentos, vocês teriam que elaborar 60 fórmulas. Não é isso que eu quero fazer uma coisa simples. Então vou dar um tempinho aqui para vocês, né? Vou parar o vídeo agora, para vocês tentarem resolver, e já já a gente continua no próximo vídeo. Até já, pessoal!